Hoje eu vou falar de um dos paradoxos mais famosos na matemática e particularmente um dos meus preferidos, o paradoxo de Russell. Esse é um daqueles que quando você entende, você fica bem assim, ó. Tchacabrunco, meu irmão. Eita doidice da peste, velho. Morfio. Bateu, viu? Por isso vocês podem ver que eu tô muito empolgada gravando esse vídeo, mas antes de começar eu quero fazer um alerta. Esse paradoxo tem muita filosofia envolvida, é muita brisa, então pode ser que em algumas partes você se pegue meio perdido, tendo que assistir a parte novamente, ou até assistir o vídeo todo novamente. Não tem problema, isso é perfeitamente normal, e na real eu ficaria impressionada se você entendesse tudo de uma vez só, na primeira vez. Mas olha, vale a pena se esforçar para entender esse paradoxo, porque ele é brabo. Mas vamos deixar de enrolação e vamos direto ao ponto. Quer dizer, não tão direto assim. Antes eu vou apresentar para vocês uma versão mais amigável e específica desse paradoxo, que fui eu mesma quem criei. É algo que eu chamo de o paradoxo de Aracaju. Aracaju é minha cidadezinha que fica localizada no estado de Sergipe. E aqui é assim, ninguém é desconhecido. A gente pode até fazer uma experiência, sair rodando os cantos da cidade. E em cada canto que a gente chega, cata uma pessoa. Aí a gente faz isso até formar um grupinho massa de, sei lá, 5 pessoas. Eu garanto pra você, é muito provável que alguém daquele grupo já conheça outra pessoa num nível relativamente íntimo. Ou um já pegou a namorada do outro, ou eles já tiveram junto num assalto no 070 indo pra UFES, ou já cantaram no karaokê da feirinha da gambiarra junto, ou até todo mundo já se conhece, já se beijou, trocou saliva, nem que seja por tabela, porque aqui tem o fluxo de saliva que, meu Deus do céu. Por conta disso, aqui a gente tem uma cultura da fofoca, sabe? Que fofoca aqui parece que tem asa. Porque, rapaz, tem um povo que parece que trabalha no FBI, do tanto que gosta de saber e de cuidar da vida dos outros. E assim, essa é a galera mais comum, sabe? Mas tem aquele pessoal também que é mais no mundinho deles, que não gosta muito de fofoca, só cuida da própria vida. É geralmente o Zemo que anda de skate na orla. Aí repare só onde eu quero chegar. Eu tenho esses dois tipos de pessoa. A pessoa que cuida da própria vida e a pessoa que cuida da vida dos outros. Sendo que a cuidagem de vida dos outros pode ser seletiva, sabe? Tem gente que gosta de cuidar da vida dos maconheiros, tem gente que gosta de cuidar da vida dos adolescentes, dos estudantes, por aí vai. Mas e se tivesse uma pessoa que ela só cuida da vida de quem não cuida da própria vida? Aí eu te pergunto, essa pessoa cuida da própria vida? Se eu responder que sim, o que é que isso implica? Se você me disser que sim, você está me dizendo que ele é um aracajuano que cuida da própria vida. Mas por definição, ele só cuida da vida de quem não cuida da própria vida. Então, essa resposta leva a uma contradição. Nossa, realmente. Mas e se eu responder que não? Ele não cuida da própria vida, o que é que isso implica? Então, se ele não cuida da própria vida, ele deve cuidar, porque, por definição, ele cuida da vida de quem não cuida da própria vida. E se ele está inserido como os que não cuidam da própria vida, então, viu aí a contradição também? Deu a peste. O aracajuano que só cuida da vida de quem não cuida da própria vida. Se o aracajuano cuida da própria vida, ele não deve cuidar da própria vida, porque ele está cuidando da vida de quem cuida da própria vida. Mas se o aracajuano não cuida da própria vida, ele deve cuidar da própria vida, porque ele vida da cuida própria de Aracaju, já que a vida é de Aracaju. Valeu, minha Nossa Senhora, meu Deus do céu, quebrei a menina. Mulher, calma, relaxa, não pense muito nisso não, senão você vai endoidar e não vai ter tempo de entender o paradoxo que eu quero apresentar. Mas se você que está assistindo ficou doidinho igual a bichinha, significa que você entendeu o paradoxo de Aracaju e está no caminho para entender o paradoxo de Russell. O paradoxo de Russell está relacionado aos fundamentos da matemática, o que define, o que sustenta a matemática. É fácil, por exemplo, chegar nos fundamentos das ciências naturais, a biologia, física, química. O nível mais básico dessas ciências é o mundo quântico, as partículas, os átomos e as interações entre eles. Tudo, se a gente for esmiuçando lá no mundo natural, recai em interações no mundo quântico. Agora, quanto à matemática, não é tão óbvio assim quais são os fundamentos dela. Se a gente olhar para as diferentes áreas da matemática, geometria, álgebra, teoria dos números, parece que é tudo desconexo, parece que nada cai no conceito fundamental. É porque no caso das ciências naturais, o próprio nome já diz, né? Elas são sobre a natureza. Então, observar a natureza nos ajuda a entender as ciências naturais, seja fazendo experiências, medições, mas no caso da matemática não é tão simples assim.
A observação da natureza não nos diz nada de novo sobre a matemática. A matemática parece existir independente do nosso universo, independente de qualquer universo. Ela parece ser verdadeira por definição. Então você perguntar por que a matemática é dessa forma, ou até o que fundamentalmente é a matemática, não são perguntas simples de se responder. E até hoje, a resposta mais prudente para essa pergunta, o que é a matemática, é: não sei. A matemática simplesmente é. Então não existe resposta para qual é ou quais são os fundamentos da matemática? Bem, existem tentativas no ramo da filosofia da matemática. Inclusive, para quem tiver mais curiosidade e quiser se aprofundar, vou estar deixando referências e recomendações de livros aqui na descrição. Uma dessas tentativas foi do meu mano Platão. Platão, ele pensava que o fio da cocada preta eram os números. Os números e as relações entre eles são as verdades absolutas do universo. Era isso que Platão dizia. E para ele, números eram objetos abstratos que existem em um mundo além do sensível, além do espaço e do tempo. Um mundo chamado mundo das ideias. Por exemplo, o número 3. A gente não deve pensar nele simplesmente como uma propriedade atribuída a um conjunto de 3 coisas. Não, não é isso. Segundo Platão, o número 3 em si é um objeto, é uma coisa que existe além do nosso mundo sensível, um objeto abstrato, mas que existe. Mas tinha um discípulo de Platão que discordava dessa ideia. Esse discípulo era Aristóteles. Aristóteles primeiramente achava que os números existiam sim no nosso mundo. E números não eram objetos, mas sim propriedades de objetos. Por exemplo, se eu tenho um conjunto de 4 papagaios. Os papagaios são objetos desse conjunto. Mas o número 4 não é objeto do conjunto de 4 papagaios. Ele é uma propriedade desse conjunto. Um conjunto de 4 papagaios. Esses caras foram os que começaram a filosofar, né? Vieram outros depois deles, mas eu vou direto ao ponto aqui, no herói da nossa história, o protagonista da história do paradoxo de Russell. Pô, que massa, você vai falar de Bertrand Russell? Não. Mas como assim? Bertrand Russell não é o protagonista da história do paradoxo que leva o nome dele? Bem, pelo menos não na minha história. É que teve um bichinho que eu achei ele muito injustiçado, coitado. O nome do cara é Gottlob Frege. Mas por motivos de economizar aqui as enrolações da minha língua, eu vou chamar simplesmente de Gottlob Frango. Ou simplesmente de frango. Vocês sabem que eu tô falando do bicho, né? Gottlob Frege. É mais fácil falar frango mesmo. Mas enfim, foi ele quem fez o trabalho que permitiu que o Russell desenvolvesse esse paradoxo. E foi esse paradoxo que acabou com o trabalho da vida do bichinho, coitado. Mas a gente já vai chegar nessa parte da história. O fato é que Frango, ele discordava da ideia de que números eram propriedades de objetos pelo seguinte argumento. Se números são propriedades de objetos, então a gente tem que ter somente um número associado a um objeto. Mas pense, por exemplo, em 2 sapatos. Isso são 2 sapatos ou um par de sapatos? Dependendo de como a gente conceitualize um objeto, o número associado a ele muda. Então, por conta disso, números não podem ser propriedades de objetos. Ao invés disso, Frango dizia que números são extensões de objetos. E foi com essa descrição dos números que ele começou o trabalho dele, que é fundamentar a matemática na lógica. Então todo o trabalho de Frango se resume a isso, mostrar que a lógica, como ele nos apresenta, é de fato o fundamento de toda a matemática. Aqui eu só vou falar da parte da teoria que interessa para a gente entender o paradoxo de Russell. Ele definiu, por exemplo, funções. Uma função é tudo aquilo que pega um argumento e atribui um valor a ele. O argumento de uma função pode ser um número, por exemplo. Vocês vão entender quando eu exemplificar. Olha, existem funções que elevam seus argumentos ao quadrado, existem funções que somam seus argumentos, ou subtraem, ou tiram a raiz deles, enfim, a classe é infinita. Mas eu quero mostrar um tipo de função aqui bem específica, chamada função valor verdadeiro. Ela é uma função que ela é composta de um predicado, então quando você coloca o argumento lá, ele fica do lado do predicado formando uma sentença. E a função valor verdadeiro vai avaliar essa sentença e nos retornar um desses 2 valores, verdadeiro ou falso.
Um exemplo é essa função aqui, ó. O predicado dela, como vocês podem ver, é vale tudo. Então eu posso colocar qualquer argumento junto desse predicado, que vai formar uma sentença, e o trabalho da função é dizer para mim se essa sentença é verdadeira ou falsa. Por exemplo, Edinaldo Pereira vale tudo. Verdadeiro. Você vale tudo. Verdadeiro também. Saber vale tudo. Verdadeiro. Ignorância vale tudo. Falso. Então digamos que eu esteja interessado só nos argumentos que tornam a minha função verdadeira. Então o que eu estou falando são das extensões. A minha função valor verdadeiro é o conceito. E todos os argumentos que retornam para mim o valor verdadeiro são as extensões desse conceito. Por exemplo, o conceito é um número primo. Tem como extensão todos os números primos. O conceito é um número natural maior que 10. Tem como extensão todos os números naturais maiores do que 10. E se eu tiver algum conceito que não faça sentido, como por exemplo, números magnéticos cremosos, a extensão dele vai ser simplesmente o vazio. Então, segundo o Frango, todo conceito tem a sua extensão bem definida. Hoje em dia a gente está mais acostumado com outra nomenclatura. A gente chama os conceitos de conjuntos e as extensões são os elementos desses conjuntos. Por exemplo, o conjunto de todos os números reais tem como elementos todos os números reais. O conjunto dos habitantes de Aracaju tem como elementos os habitantes de Aracaju. E por aí vai. E se eu tiver algum conjunto que não faça sentido, o elemento dele vai ser o vazio, como a gente já havia discutido. Por exemplo, o conjunto dos apoiadores da ditadura militar que estudaram história. Vazio. Outra coisa a se considerar é que existem conjuntos que são membros de si mesmo e existem conjuntos que não são membros de si mesmo. A maioria, no caso, não é. Por exemplo, o conjunto de todos os papagaios. Ele não é um papagaio, ele é um conjunto. Então, ele não faz parte de si mesmo. A mesma coisa para o conjunto de todos os números reais, ele não é um número real. O conjunto de todas as tartarugas e por aí vai. Agora pense, por exemplo, no conjunto de todas as coisas que não são uma tartaruga. Ele, o conjunto, não é uma tartaruga. Então ele faz parte de si mesmo. Consegue perceber aí? Sacou? Então, bem, dado todas essas explicações, até que é uma teoria razoável, né? Afinal, você consegue pensar em algum conceito que não tenha uma extensão? Ou, em outras palavras, algum conjunto que não tenha seus elementos bem definidos? Bem, Russell conseguiu pensar. E foi isso que levou ao paradoxo de Russell, que vai destruir todo o trabalho de Frango que a gente acabou de aprender. Enfim, estava lá no ano de 1900 e pouco, Frango estava prestes a publicar o trabalho dele, quando ele recebe um zap do seu amigo Bertrand Russell. O zap dizia bem assim: salve, salve quebrada, salve família, muito legal o seu trampo, mano. Mas me diga uma coisa, o conjunto de todos os conjuntos que não contém a si mesmo, contém a si mesmo? Você consegue enxergar o paradoxo? Eu tenho um conjunto formado por todos os conjuntos que não são membros de si mesmo. Para facilitar a visualização, vamos chamar esse conjunto de C. A pergunta é, o conjunto C é um membro dele mesmo? Eu chutaria dizendo que não. Bem, então você me diz que o conjunto C é um conjunto que não é membro de si mesmo. Então é lógico afirmar que C faz parte do conjunto de todos os conjuntos que não são membros de si mesmo. Só que essa é a própria definição de C. Então a gente cai em uma contradição. E se eu responder que sim, ele é um membro de si mesmo? Então se C é membro de si mesmo, ele não é um membro do conjunto de todos os conjuntos que não são membros de si mesmo. Só que essa, mais uma vez, é a própria definição de C. E mais uma vez a gente cai numa lindíssima contradição. Em outras palavras, se C é membro de si mesmo, ele não deve ser. E se ele não é membro de si mesmo, ele deve ser. Isso lhe soa familiar? Cabrunco! Então o conjunto de todos os conjuntos que não contém a si mesmo não pode conter a si mesmo, porque se ele contém a si mesmo, ele está contendo um conjunto que contém a si mesmo. Mas ele também não pode não conter a si mesmo, porque se ele não conjuntar se contém, ele está contando um conjunto. Calma, minha filha, calma, não se encupe com isso não fique pensando demais não, que pode ser perigoso. Eu tô falando porque quando o Frango leu a carta, quer dizer, o zap que Russell mandou para ele com esse paradoxo, o bichinho literalmente morreu. É sério, ele teve um ataque pensando em como esse paradoxo destruía todo o trabalho da vida dele e foi parar no hospital, onde ele proferiu suas últimas palavras. Meus esforços para iluminar os mistérios que rodeiam a palavra número acabaram em um completo fracasso.
Triste, né, velho? Dá pena. E o pior de tudo é que nem pelo paradoxo o bichinho é lembrado. O nome do paradoxo é Paradoxo de Russell, enaltecendo a figura de Bertrand Russell, que tudo bem, foi ele quem pensou no paradoxo. Mas se não fosse inspirado por estragar o trabalho do amiguinho, ele jamais teria pensado. É por isso que eu vou dizer aqui, Gottlob Frango, não importa onde você esteja, mesmo que você não esteja me ouvindo, que eu sei que defunto não ouve, não fala, mas eu vou dizer, você vale tudo. E na minha história você sempre vai ser lembrado. Agora você pode estar pensando que tudo acaba nesse paradoxo, que ele é um ultimato e por conta dele a gente está impossibilitado de descobrir os fundamentos da matemática. Não é verdade. Na verdade existem respostas a esse paradoxo, uma delas proposta pelo próprio Bertrand Russell na teoria dos tipos, mas hoje em dia a, digamos, teoria de tudo da matemática mais aceita é a chamada teoria dos conjuntos de Zermelo-Fraenkel. Mas ela ainda tem seus problemas e tem fortes teorias concorrentes. Porém, isso é um assunto para outro vídeo. Se você gostou desse vídeo aqui, não esqueça de deixar seu like e de se inscrever para receber mais conteúdo como esse.